tema de culto de hoje, desse culto jovem, é que há esperança. Há esperança para você que entrou aqui hoje, querido. Há esperança para mim. Há esperança para nós. Há esperança para você que entrou nessa noite aqui desesperançado. Há esperança na voz do cantor que canta. Há esperança na voz do artista que encena. Porque cada um desses aqui, do pregador que prega, aquele que aperta a sua mão na porta, em cada um de nós habita o autor da esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Nada está acabado quando Ele não diz que está acabado. Só quando Ele diz está consumado, aí acabou. Mas se Ele não disse, ainda não acabou. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo de número 53. Durante todo esse mês vamos refletir sobre esse assunto. A morte que nos trouxe a esperança, o sacrifício que nos trouxe a paz. Isaías 53 diz assim: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para o que o desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como de que os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e Ele foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos sobre ele. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele foi levado por juízo opressor, e a sua descendência quem considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queridos, a nossa história, a história da esperança, é uma história antes disso de escravidão. A gente conhece uma escravidão que foi muito próxima da gente, que é a escravidão dos negros, ao qual nenhum que está aqui teve contato com ela, mas conhece a história. E toda a história de escravidão é uma história de sofrimento, é uma história de desigualdade, é uma história de dor. E alguns, se não todos que estudaram essa história,
se forem nos lugares históricos, podem ainda sentir o vestígio de sofrimento que a escravidão causa no ser humano. Mas se você for para a palavra de Deus, tem uma escravidão muito mais antiga do que essa, que é a escravidão do povo judeu, onde você conhece a história. Aquele povo que estava errante pelo caminho, seu irmão, o irmão dos filhos de Jacó é vendido, e ele realiza um grande trabalho naquele lugar, mas com o passar do tempo, aquele homem é esquecido pelo faraó, e o seu povo se torna cativo, trazendo o que sobre a vida daqueles homens? Sofrimento, tortura, dor, escassez. Mas eu ainda tenho uma escravidão mais antiga para te falar, Bruno, mais do que a dos negros, mais do que a do povo de Israel, sim, que é a escravidão do pecado, que faz com que todas as outras escravidões sejam possíveis, porque se não fosse o pecado, nenhuma seria real. Mas a escravidão do pecado que nos aprisiona, que me aprisiona e que te aprisiona, só é liberta pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não há lei que possa redimir a humanidade dessa escravidão, só o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Porque quando Adão peca, a terra sofre, começa a crescer mato na terra, agora o homem tem que suar para trabalhar, e a mulher vai ter dores no parto. Quando Adão peca, vem sobre ele a nudez e a vergonha, vem as mazelas, vem as dores, vem o choro, vem o abandono, vem a tristeza, vem a depressão, vem as doenças, porque antes dessa escravidão não havia nada disso. E Adão peca e tudo isso vem sobre nós, porque depois que Adão pecou, eu e você nascemos debaixo dessa escravidão. Então vem sobre nossa vida nudez. Quando Deus vai se apresentar perante o homem no jardim, ele se esconde da presença de Deus, porque essa escravidão nos faz nos esconder da presença de Deus. Traz vergonha, traz mazelas. Quem te mostrou, Adão, que você estava nu? Quem te mostrou as suas mazelas? Foi a escravidão do pecado que mostrou. E ela é a pior escravidão que existe na face dessa terra, porque é através dela que vem todas as mazelas que você e eu conhecemos. Mas ainda no jardim, Deus mata um animal, porque ele já tinha um plano. Nada foge do controle do Senhor. E ele mata um animal, ele faz um sacrifício de um animal para cobrir a nudez do homem e a nudez da mulher, a vergonha que eles estavam passando. E isso já nos apontava para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele mata esse animal e começa um vestígio da libertação da escravidão, porque toda libertação exige um sacrifício, seja por lei, seja por um sacrifício que a gente vai fazer, em se tratando de coisas materiais, de coisas terrenas. Se você for se libertar de qualquer vício, de qualquer mania que você tem, você vai ver que vai ter que ter um sacrifício sobre a sua vida. Se você for se libertar do sedentarismo, vai ter que ter um sacrifício sobre a sua vida. Se você for se libertar das dívidas, vai ter que ter um sacrifício sobre a sua vida. Só que quem pagará um sacrifício pela tua vida, a não ser Cristo Jesus na cruz do Calvário? Não existe sacrifício, não existe nada que podemos fazer para aplacar o que Adão fez, para aplacar essa escravidão. Pois o salário do pecado é a morte. Então quando Adão peca, era exigido a morte. E alguns vão dizer que Deus no Antigo Testamento é um Deus de juízo, e Deus do Novo Testamento é um Deus da graça. Mas se de fato Deus fosse um Deus somente de juízo no Antigo Testamento, Ele não teria matado um animal para cobrir a nudez. Ele já não teria um plano da salvação prontinho para mim e para a sua vida. Ele teria acabado com a raça humana, acabado com Adão e Eva naquele momento. Mas não foi isso que Ele fez. O sacrifício foi necessário,
Mas junto com o juízo de Deus vem a misericórdia sobre a minha e sobre a sua vida, porque sem a misericórdia de Deus ninguém existe nessa terra. E ele mata um animal e ele cobre o pecado, agindo assim de misericórdia na minha e na sua vida. Mas o profeta Isaías aqui, meu irmão, vai dizer o seguinte, ele vai começar com uma pergunta: quem creu na nossa pregação? Todos os domingos, todas as semanas, por muitos anos, a palavra de Deus está sendo pregada. Não só nos domingos, algumas igrejas como a nossa, durante a semana, em todos os lugares da terra, na internet, a palavra de Deus está sendo pregada. E o profeta pergunta: quem creu na nossa pregação? E o Espírito diz em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus está sendo pregada. Essa história aqui, está sendo contada há muitos anos. Todo domingo que você vier aqui ou em outra igreja, você vai ouvir dessa história de um Deus que sacrificou o seu próprio filho pela sua vida, pela minha vida, para possibilitar um caminho para mim e para você. Mas alguns ouvem essa história e falam assim: essa história é muito antiga, isso é blá blá blá, isso nunca vai acontecer. E é por isso que o profeta está perguntando assim: quem creu na nossa pregação? Alguns vão até acreditar, mas não vão querer caminhar, vão talvez achar essa vida de crente chata, essa vida de crente sem brilho, essa vida de crente uma vida monótona, essa vida de crente uma vida que não tem grandes coisas. E o profeta está perguntando: quem creu na nossa pregação? E queremos resolver a nossa nudez nos escondendo. Você já deve ter ouvido que dentro de você existe um vazio que é do tamanho do Pai Celestial. Alguns já entenderam isso, outros não, mas alguns já entenderam, mas mesmo assim não querem aceitar essa verdade e tentam procurar uma moita para se esconder. Se escondem através de uma mesa, se escondem através de um trabalho, se escondem através de viagens, se escondem através de psicotrópicos, se esconde através de drogas, se esconde através de relacionamentos e relacionamentos abusivos, se escondem procurando achar aquilo que só encontrarão no Pai, que só encontrarão em Cristo, que só encontrarão no Espírito Santo. E o Espírito de Deus está perguntando nessa noite através do profeta: quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim: assim diz o Espírito Santo: se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureças o vosso coração. Não endureças o vosso coração. Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor nessa noite? Desde o início desse culto, a palavra do Senhor está ecoando aí dentro do seu coração. E o profeta está perguntando nessa noite: será que é hoje que você vai crer nessa palavra? Será que é hoje que você vai abrir o teu coração e deixar que esse plano maravilhoso entre aí? Como disse a Marina, se você olhar, Ele vai estar no trono à direita de Deus. Mas se você fechar os olhos, Ele quer sair lá do trono e morar dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Um Deus que pode morar em qualquer lugar, Ele quer morar dentro do teu coração. Dentro do teu coração. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Bruno, mas como assim? Que paz é essa que você está falando? Porque eu não vejo paz pelas ruas, eu vejo guerras. Eu não vejo paz no mundo, eu vejo guerras. Meu irmão, tem uma coisa para te falar:
Se você acha que o que você vê no Rio de Janeiro é guerra, se você acha que o que você vê na Rússia é guerra, se você acha que o que você está vendo em Israel é guerra, é porque você não tem noção de que se não fosse Cristo, quem estaria guerreando contra mim, contra a sua vida, seria Deus. E Deus nunca perde uma guerra. E graças a Deus, porque o seu Filho foi castigado no nosso lugar, porque a gente só consegue ter paz com Deus, porque Ele foi castigado por causa das nossas transgressões. O castigo que deveria vir sobre a minha vida e sobre a sua vida estava sobre Ele. E muitos dos que olhavam falavam assim: coitado, foi, muito feio, todo derrotado. Mas a gente só consegue hoje ajoelhar, só conseguimos estar aqui hoje falando dele, e para ele e por ele, porque ele mesmo propiciou a paz com Deus, que nós não conseguiríamos ter paz com Deus, não conseguiríamos. Você já brigou com um amigo? Eu já briguei com um amigo na infância, e eu não tinha força para ir lá pedir para fazer as pazes com ele, e eu tive que pedir outro amigo. Falei assim: pô, vai lá, fala com ele, que eu quero falar com ele de novo. E esse amigo, o terceiro amigo, ele fez o elo entre mim e o outro. Só que eu tinha total liberdade para ir naquele amigo direto. A diferença minha e sua é que a gente estava brigado com Deus por causa do nosso pecado, e a gente não tinha condição de ir lá pedir desculpa para Deus. Mas Cristo entrou na nossa história, e Ele pegou a mão de Deus, e Ele pegou a nossa mão, e Ele foi o castigo que propiciou isso. Ele quebrou a barreira que tinha uma barreira, e não foi Deus que criou, não, foi eu e foi você. E essa barreira era intransponível ao homem, porque ela exigia sacrifício de alguém que era santo, puro e perfeito. E você e eu não somos santo, puro e perfeito. Só existe um que é santo, puro e perfeito, e Ele está aqui nessa noite falando para você e para mim: a paz que vocês têm com Deus foi por causa que o castigo veio sobre mim. Ele tinha paz com Deus, e Ele transferiu a paz para a gente, e o castigo da gente Ele pegou para Ele. Só conseguimos chegar a Deus por causa dele. E em terceiro lugar, Ele nos justificou. É maravilhoso isso, irmãos. Versículo 11 diz: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. O que um criminoso merece, meu irmão? A prisão. O que um pecador merece? Merece a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo deu a vida dele pela nossa. Nós estávamos no tribunal do júri, Lucão, condenados. Não tínhamos nem direito mais a advogado nenhum da face dessa terra, porque ninguém conseguiria, com os seus artigos. Na verdade, os artigos eram contra nós, a lei era contra nós, todos os incisos e os parágrafos eram contra nós. Só existia uma possibilidade, e essa possibilidade aconteceu. Ela está aqui hoje. Na verdade, ela já está aqui há muito tempo, e o profeta está perguntando: quem creu na nossa pregação? Eu vou exemplificar melhor isso para você. Você tem uma conta bancária,
e ela está no vermelho, mas está muito no vermelho. Está muita coisa no vermelho. Você não vai conseguir pagar nem se você vender seus olhos, nem sua mão, nem sua cabeça. Não tem como, teu corpo não vale a dívida que você tem lá. Mas vem alguém muito rico, milionário, bilionário. Na verdade, todo o dinheiro do mundo que eu consegui falar não cabe nem na mão dele. Fica pouco. Essa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele vai lá na sua conta e deposita toda a quantia necessária para você sair do vermelho. E quando você olha para a sua conta, não está mais no vermelho. Na verdade está jorrando, porque agora você descobriu a fonte da água viva. E agora você também pode pegar aquilo e fazer a mesma coisa que as outras pessoas, apresentando esse que pode tirar você do vermelho, do inferno e da morte. Porque Ele nos justificou. A nossa culpa foi para a conta dele, e o seu crédito foi para a nossa conta. Quem creu na nossa pregação? Meu irmão, estou aqui para te falar hoje que não existe atalho para os braços do Pai. Mas a vida vai querer te apresentar atalhos. A vida vai querer te apresentar atalhos. Porque eu e você somos esses seres humanos. Alguns já foram libertos dessa escravidão quando aceitaram o senhorio de Cristo no seu coração, quando entregaram sua vida para Cristo. Mas alguns ainda estão nessa escravidão. E eu te digo, não existe atalho para os braços do Pai, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Alguns ainda, pastor Álvaro e pastor Sivaldo, estão querendo pegar atalhos que direcionam você para a mentira e te direcionam para a morte. Mas Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A vida vai querer te apresentar saídas alternativas. A vida vai querer falar que para você se libertar da escravidão, é só você olhar para a economia, que vai te dar liberdade financeira. Pronto, se você conseguir liberdade financeira, está tudo ok. A vida vai querer te apresentar a psicologia para te dar liberdade emocional. E aí, se você conseguir a liberdade emocional, agora está tudo certo. A vida vai querer te apresentar a filosofia para te apresentar uma liberdade intelectual. Agora eu sei fazer as perguntas e eu estou conquistando as respostas, e está tudo certo. A vida vai querer te oferecer a sociologia, a liberdade social. A vida vai querer te oferecer a estética, a liberdade física. A vida vai te oferecer atalhos, mas eu estou aqui nessa noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, para te dizer que não existe atalho para os braços do Pai, e é só nos braços do Pai que você vai ter liberdade. Você não vai encontrar liberdade em outro lugar. E a nossa história é uma história de escravidão, mas há esperança quando você se render aos pés do único que pode te dar a liberdade. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração. No início, tudo eram mil maravilhas. Ele me ligava todos os dias, mandava mensagens de carinho, me dava presentes inesperados e fazia juras de amor o tempo todo. Foi inevitável me apaixonar.
Existia algo de diferente nele. Eu não sei. Talvez fosse aquele brilho nos olhos. A forma com que ele falava me fazia rir à toa. E não demorou muito para a gente se casar. Foi um dia incrível. Eu vi o meu sonho de menina se realizar. Como um príncipe encantado, ele veio me buscar. O meu príncipe. Mas, de repente, tudo mudou. Aquele brilho nos olhos desapareceu. A atenção diária sumiu. E um mal-estar passou a tomar conta do nosso lar. Eu achei que fosse tudo uma fase, que todo casamento passa por isso. Mas está cada vez mais difícil. Ele tem se tornado indiferente e eu não estou mais aguentando. O amor cura todas as feridas. É o elo perfeito entre vocês. Amor? Que amor é esse que só tem me feito mal? Eu tenho andado tão insegura. O amor é paciente. O amor é bondoso. Tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Eu estou tentando, mas está cada vez mais difícil. Essa luta tem me cansado demais. É como se eu fosse invisível para ele. Olha, eu posso te assegurar, verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu estou tentando. O tempo todo eu dou amor para ele. Eu tento demonstrar de todas as formas. Mas ele continua duro, insensível comigo. Como que eu posso demonstrar amor para uma pessoa que dia após dia vive me rejeitando? Essa é uma boa pergunta. Eu sempre tive tudo o que eu queria, desde que me entendo por gente. As câmeras sempre miravam na minha direção. Sempre tem alguém arrumando o meu cabelo, preparando a minha roupa, me servindo uma fruta ou uma água, vendo até a temperatura do ambiente. A cada hora surgem muitos novos amigos, muita diversão, muitas festas para ir, uma prosperidade instantânea. Você passa a ser requisitado em todo tipo de evento. Todo mundo quer te ver por perto e sempre tem alguém te paparicando. A fama mima muito bem, um bom recruta. Especialmente quando ele rende muitos cifrões, visualizações e likes. E esse ciclo tem se repetido em todo o tempo na minha vida. Mas já não tem sido igual porque eu comecei a me cansar disso tudo. Eu não sei porquê, mas eu tô cansada. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio era tudo o que eu preciso. É como se mais nada me preenchesse. Um buraco gigante aqui dentro. Uma dor que nunca passa. Uma vida sem sentido. Eu posso preencher esse vazio. Tudo o que você precisa fazer é me entregar o seu coração. E eu te mostrarei a minha salvação. Eu não entendo. Eu sempre fiz tudo o que eles queriam. Eu me dediquei por eles. Produzi conteúdo sem fim. Eu cheguei no auge, no topo do sucesso. E de repente, quando eu mais preciso, todos desapareceram. É como se eu fosse descartável. Não, você não é descartável. Você é uma filha muito amada. E o que me adiantou dedicar minha vida por isso? Me sacrificar por tudo isso? Se na hora que eu mais preciso, ninguém se sacrifica por mim. Mas eu me sacrifiquei por você. Primeiro eu começo a sentir um vazio repentino, uma angústia, como se estivesse sozinha, mesmo com tantas pessoas ao redor. Depois, as mãos começam a suar frio. Os batimentos cardíacos começam a acelerar, como se meu coração fosse sair pela boca. E uma sensação de desespero toma conta de mim. E quanto mais eu percebo essas sensações, mais elas vão se intensificando. Como se tivesse uma bomba relógio no meu peito, prestes a explodir a qualquer momento. Eu sempre fiz piada com quem falava que tinha ansiedade, dizia que era frescura. E hoje estou aqui, pagando pela minha boca. Eu só queria voltar a ser como eu era antes, sem nada disso. Eu só queria viver normalmente outra vez. Eu sou a vida e eu quero te dar a vida. Virei piada para as pessoas. A maioria dos meus amigos me abandonaram com vergonha. Eu não sei mais o que vai ser de mim, do meu futuro. Eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de te fazer prosperar e não de causar dano. Planos de te dar esperança e um futuro. É como se eu estivesse vivendo numa prisão, acorrentada nessas sensações ruins. Lance sobre mim todas as suas ansiedades e preocupações. Eu te farei ser livre. Você só precisa crer em mim.
O tempo todo eu tenho que tomar um remédio diferente. Eu só queria tomar um único remédio que me curasse de uma vez. Eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu não sei mais o que eu faço. Eu tô com medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu sou o amor. Até quando eu vou passar por isso? Você tá vendo tudo que eu tô passando e não faz nada, não fala nada, não me dá um sinal. Que prova maior que a cruz eu posso te dar? Me entreguei por você. E essa foi a maior prova de amor. Todo fim de semana, pelo menos um dia, nós íamos ao clube do condomínio tomar banho de piscina. Minha mãe achava mais seguro para mim e para meus irmãos que eram mais novos. E aos domingos, eu e meu pai tinham o costume de assistir filmes e séries. Era um momento incrível que a gente passava juntos. Eu também me lembro das viagens que a gente fazia em família. A gente conheceu vários lugares muito lindos. Mas até que ele abandonou a gente. Eu não consigo entender por que ele fez isso, por que ele foi embora. É como se de repente eu tivesse ficado órfã. Não, você não é órfã. Você tem um pai que nunca te abandonou. E eu quero te apresentar ele. Eu não consigo entender por que ele fez isso, por que ele foi embora. A gente passou uma barra dentro de casa. Minha mãe ficou destruída. Tudo desandou pra gente. Eu ainda sinto tanta raiva dele. Eu sei, mas ele é seu pai. Você tem que honrá-lo, amá-lo. Um egoísta, isso sim, que só pensou nele mesmo. Como eu posso perdoar ele por isso? Eu sei que é difícil, mas se você não perdoar ele, você também não será perdoada. Eu não sei por que eu venho aqui todos os dias. Você nunca fala comigo, né, Deus? Parece que também não se importa comigo. Deus amou tanto o mundo, de uma maneira sem igual, que entregou a mim, seu único filho, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo que você precisa fazer é acreditar em mim. E você vai receber um pai que se importa com você, um pai que te ama e que nunca vai te abandonar. Fato, Deus te ama. Mas no mundo terás aflições, dores, cegueira, morte, decepção. No mundo terás frustrações. No mundo terás doenças. Terás infertilidade, câncer, depressão. No mundo terás diabetes, dívidas, retrocesso, abandono, erro, ausência, divórcio, falência. No mundo terás nudez, perigo, guerras, espada, infertilidade, prisão. No mundo terás crises, problemas, solidão. Porque nem sempre os velozes vencem a corrida. Os valentes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. A riqueza nem sempre é dos prudentes. E a honra nem sempre é dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. E no silêncio e na solidão, aí você desconfia. E aí você duvida. Porque Deus te ama, mas Ele não prometeu te privar de tudo isso. Porque nem o seu próprio filho Ele poupou. Jesus sabe o que é padecer aflições. No Getsemane, Jesus orou em grande agonia. E nem por uma hora os seus discípulos puderam lhe fazer companhia. Na flagelação, a sua pele foi dilacerada. E com uma coroa de espinhos, a sua cabeça foi coroada. Sobre as suas vestes lançaram sorte. E ele levou em seus ombros o instrumento de sua própria morte. O seu corpo em chagas foi moído, como um vaso na mão do olheiro. E assim, Jesus foi erguido, pregado, crucificado no vil madeiro. O ar
O ar entrava em seu pulmão, mas não saía. Jesus estava sendo envolvido pela iminente asfixia. Ele enfrentou as dores, ele enfrentou o martírio, ele enfrentou a humilhação, o pecado da humanidade e todos os seus desgastes. E como um filho amado, ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? E morrendo assim, de maneira atroz, Jesus entregou ao Pai, ao seu Espírito, cumprindo a sua obra de morrer por todos nós. Apenas um grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não passa por nada sozinho. Você não enfrenta nada sozinha. Deus não prometeu a ausência do sofrimento, mas Ele prometeu a sua própria presença todos os dias. Olhe para a cruz e veja Jesus morrendo por você. Olhe de novo e a cruz está vazia. Olhe para o sepulcro e veja o corpo de Jesus ali. Olhe de novo e o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou. Olhe para o céu e veja Jesus assentado à direita de Deus. Olhe de novo e Ele em breve não estará mais lá, pois Ele descerá para buscar você. Filho amado, igreja amada, foi, é e será sempre por você, para que você tenha vida, qualidade de vida e vida em abundância. Tudo isso porque Deus te ama e você pode confiar no amor de Deus por você.